Pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, né? Professor Wesley aqui. Hoje com a terceira semana do PET 2. Continuamos a falar aí sobre a geologia, né? Começamos na primeira semana com as placas tectônicas, o que é placa tectônica. Depois a segunda semana sobre a deriva continental, né? A movimentação das placas tectônicas. E na terceira semana nós vamos falar aqui, continuar com o mesmo assunto, porém o nosso foco aqui são os fenômenos causados pelos movimentos das placas tectônicas. Então tá aí na tela, terremotos, tsunamis, desastres naturais. Então, quais são as consequências, né, que a movimentação das placas tectônicas podem causar? Então, vamos lá. Desastres naturais. Então, nós temos, como exemplo, os movimentos das placas tectônicas podem causar um dos problemas, ou uma das consequências, são os terremotos. Como são formados os terremotos? As placas tectônicas elas vão se movimentando, né? Tanto elas podem se movimentar de forma tangencial, ou deslizando, né? Uma na lateral da outra, ou elas podem se chocar ou se afastar. Então esses movimentos eles podem causar os chamados terremotos, que são os tremores de terra. Os terremotos eles podem ocorrer tanto na parte sólida, ou seja, na terra, rochas, e pode ocorrer também nos oceanos, no fundo dos oceanos. Quando o terremoto ele ocorre, quando as placas se movimentam embaixo do oceano, não chamamos de terremoto. Terremoto na terra. E nós chamamos de maremoto. Ele ocorre abaixo da água do oceano. Ok? As placas se movimentam e aí a água do oceano movimenta de uma forma mais rápida, turbulenta, e isso vai atingir as ilhas por perto, algumas áreas de continentes que estão próximos ali daquela área de maremoto. E aí, com essa movimentação exagerada ou excessiva da água do oceano, esse movimento vai gerar um fenômeno que nós chamamos e conhecemos de tsunami. Então, o tsunami ele é formado pela movimentação excessiva de água influenciado pelas placas tectônicas abaixo do oceano. Então, o maremoto gera tsunamis que vão, né, causar problemas ali nas ilhas em volta, porque a água vai passar por cima das ilhas, vai afetar, né, as construções, as cidades e áreas próximas ali daquela região onde sofreu o movimento, vão ter consequências ali sérias devido a esse excesso de água. Então, como consequência da movimentação das placas tectônicas, nós temos os terremotos, os maremotos, que formam os tsunamis. Os terremotos ou maremotos, a magnitude dele, ou seja, o tamanho dele, vai depender muito do movimento dessas placas. E a área atingida também vai depender muito da intensidade do movimento. Se ele vai ser um movimento muito forte, se vai ser um movimento muito fraco. Geralmente, áreas, por exemplo, como o Brasil, né, nós vimos na semana 2 lá, que o Brasil está localizado no centro da placa sul-americana. Como ele está no centro da placa, então ele sofre pouca influência de terremotos. Não quer dizer que no Brasil não tenha terremotos. Com certeza, alguns de vocês já devem ter visto aí pela televisão, pelos noticiários. Acontecem terremotos, sim, lá no encontro das placas, porém, o efeito desse terremoto ele chega no Brasil mais fraco, por causa da distância do encontro dessas placas. Ok, pessoal? Então, o Brasil ele sofre, mas uma consequência menor dos terremotos, porque ele está distante do encontro das placas. Quais são as regiões mais afetadas? Aquelas que estão localizadas no encontro das placas tectônicas, ou próximo do encontro. Quanto mais próximo da região de encontro, seja a placa batendo uma na outra, afastando ou deslizando uma na outra, quanto mais próximo desses encontros de placas, maiores são as consequências de terremoto. Uma outra consequência de maremoto, né? Uma outra consequência são os vulcões. Os vulcões também, eles são formados
principalmente quando ocorre o choque entre as placas. Uma placa bate na outra e faz com que o movimento do magma, que é a massa líquida que está no interior da Terra, ela saia. E ao sair, então ela vai trazer uma série de consequências. Os vulcões, por exemplo, eles trazem problema, não só o impacto que eles causam no ambiente, porque eles transformam o ambiente completamente, porque o que é o magma? O magma é rocha líquida, derretida. Não é 100% líquida, mas é uma rocha, a gente fala fundida, né? Mas com aspecto líquido. E ela escorre e vai matando a vegetação, os animais, destruindo casas, tudo que tiver ali naquele ambiente natural vai sendo transformado pela lava do vulcão. E sem contar que antes de expelir essa lava, ele já começa com a liberação de cinzas altamente tóxicas, né, que matam também os animais, plantas. Por um lado, é uma cinza muito tóxica, mas uma vez que ela é depositada no solo, ela contém nutrientes muito ricos que também facilitam o crescimento e desenvolvimento de plantas. Então, um solo de terra vulcânica é um solo fértil. Então, tem vantagens e também tem desvantagens. Todos esses fenômenos, sejam naturais ou sejam naturais, né? Nós estamos falando de fenômenos naturais. Esses fenômenos, eles causam grande impacto no ambiente. Alguns têm algumas vantagens, como eu falei a respeito da cinza vulcânica, né? Que ela possui componentes ali importantes para as plantas, então ela acaba fertilizando o solo, mas o impacto causado por essa ação vulcânica é grande, né? O desastre causado é muito grande. E um outro detalhe para a gente fechar esse conteúdo, os vulcões, nós podemos encontrar os vulcões em 3 situações diferentes. O vulcão ativo, é aquele vulcão que está sempre expelindo lava, que ele está sempre ali soltando fumaça, cinzas. Esse é o vulcão ativo. O vulcão adormecido. O vulcão adormecido é aquele vulcão que de vez em quando ele solta fumaça. De vez em quando ele solta cinzas. Então é um vulcão adormecido. E o vulcão extinto é aquele em que já há muitos anos não sai lava, não sai fumaça, não sai cinza. E a caldeira dele, ou seja, o canal por onde sai o magma, aquele buraco que tem dentro do vulcão, geralmente ele está solidificado, porque o magma subiu, a temperatura diminuiu ali, resfriou e fechou aquela caldeira do vulcão. Então, se a gente olhar dentro do vulcão, a gente não consegue ver aquele buraco infinito que vai descendo, não. A gente vê ali que uma parte está fechada, porque o material ele secou, ele solidificou, virou rocha, virou solo novamente. Virou rocha, né? E a rocha vai desmanchando e virando solo, virando terra ali. Então, esse é o vulcão extinto. Ok, pessoal? Então, vamos para a nossa atividade agora. Primeira questão de número 1. O que determina a extensão dos danos causados por um terremoto? Que regiões normalmente são mais atingidas? Então, o que determina a extensão dos danos causados por um terremoto? Vamos lá no texto. Essa resposta está aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês. Olha só. Também denominados terremotos ou sismos, que variam muito de intensidade, ó. Por esse motivo, a extensão dos danos de um terremoto é determinada por sua magnitude, o tamanho da área atingida, ou seja, o tamanho da área atingida. E em quais regiões geralmente acontecem esses terremotos? Olha só, originam-se nas regiões de colisão entre placas litosféricas, mas podem ocorrer também em regiões de deslizamento lateral. Então essa é a resposta à questão número 1. Só para ficar claro o entendimento aí, né, dessa... Então vocês podem voltar aqui e copiar esse trecho que eu marquei. Vamos voltar na questão novamente, ó. O que determina a extensão dos danos causados por um terremoto?
que vai determinar a extensão? É a localização onde ele está ocorrendo, a magnitude dele, que vai determinar a extensão dos danos. Existe uma escala em que é possível medir a força que esse terremoto tem, a força, a pressão que ele gera no ambiente. E aí existe uma escala. Aí essa escala, quanto maior o número dessa escala, maior é a força desse terremoto. Essa escala é chamada de escala Richter, que é em homenagem à pessoa que estudou, que criou essa escala, ok? Então, por exemplo, o terremoto de magnitude 2, ele é muito fraco. O terremoto de magnitude 7, 8 já é muito forte, tem um alto poder de destruição. Então depende muito da pressão, da força com que essas placas se movimentam. Que regiões normalmente são mais atingidas? Aquelas regiões que estão próximo do encontro dessas placas. Onde está ocorrendo ali o movimento dessas placas são as regiões mais atingidas, ok? Então vamos para a questão de número 2. O que é um tsunami e qual é a sua causa mais comum? Então, o que é um tsunami? Um tsunami, como eu falei para vocês, é um maremoto. Vamos lá no texto. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês. O tsunami é um tipo de maremoto. Vamos ver aqui. Quando a origem do tremor está abaixo dos oceanos, suas águas sofrem uma movimentação anormal. Os maremotos podendo formar ondas gigantescas. Essas ondas são chamadas de tsunamis. Então, as ondas provocadas pelos maremotos são os tsunamis. Então, os maremotos causam ondas gigantescas e essas ondas são chamadas de tsunamis. Ok? Que podem percorrer grandes distâncias, né, afetando ilhas, provocando aí grandes catástrofes. Beleza, pessoal? Então, é só copiar esse trechozinho aqui, ó, para responder a questão lá. Então, vamos voltar lá na questão. Então, o que são tsunami? O que é um tsunami? Tsunami é uma onda de grande porte causada por um maremoto, né? Qual que é a sua causa mais comum? O maremoto. O que é o maremoto? Movimentação da placa abaixo da água do oceano. Número 3. Qual a diferença entre vulcão dormente e vulcão extinto? Vamos voltar lá no texto, também a resposta está lá. Eu comentei com vocês. Qual a diferença entre vulcão dormente e vulcão extinto? Ó, quando não estão em atividade, mas eventualmente podem retomá-la, eles são considerados dormentes. Então, quando ele não está em atividade, mas ele pode voltar, né, dar algum sinal que vai voltar, é dormente. Já os vulcões extintos são aqueles em que o canal da lava está solidificado e não há sinal de atividade ao longo do período. Então, resposta da questão aqui. Ok? Questão de número 3. Questão 4. Os eventos naturais podem se tornar problemas sociais. Sobre os terremotos, responda as questões abaixo. Como seus efeitos podem ser minimizados? Existem países que já evoluíram muito, pessoal, nessas medidas de prevenção, para diminuir os efeitos dos terremotos. Qual que é o principal efeito que um terremoto causa? Quando a terra treme, o que acontece de principal? As construções, por exemplo, uma cidade, né, começa a rachar, a trincar, as casas caírem. Então, o principal efeito de um terremoto numa cidade, por exemplo, é destruir as construções, porque as construções estão em cima do solo, em cima da terra, a terra treme, né? Então cai tudo. É a mesma coisa você pegar uma árvore e balançar ela. Se tudo que tiver nela tudo que tiver nela, às vezes está preso, mas não muito preso, solta com facilidade. Por exemplo, um fruto. Você balança uma árvore que tenha fruto, o fruto ele não está tão preso ali, ele acaba soltando e caindo.
Então acontece a mesma coisa com a Terra balança, tudo que está assim fixado por cima dela tende a soltar, tende a cair, tende a rachar, trincar. Então muitos países, o Japão é um exemplo, o que eles fazem? Eles fazem as construções adaptadas. Então vamos lá para um exemplo. Olha, vamos supor que aqui ó, é a base, né, onde a casa vai ser construída, ou o prédio. Aí o que é feito? Eles colocam, olha só, eles constroem os pilares, né? Escava o solo, vai passar para baixo do solo, né? Vamos chamar isso aqui de solo, essa linha verde. Então aqui estão os pilares, né? Da casa, da construção, ok? O que eles fazem aqui, ó? Ao invés de, nesses pilares, colocarem eles cravados no solo apenas, aí embaixo aqui, ó, uma parte eles colocam como se fosse uma mola. Aqui, ó. Nesses pilares. Essa é uma das estratégias, tá, pessoal? E aí, quando a construção balança, essa mola ajuda a construção não rachar, não trincar, porque a construção vai balançar de acordo com o que o terreno está balançando. Então, a construção não vai trincar, não vai rachar. O risco dela desmoronar é bem menor, ok? Então, uma das estratégias é colocando mola nos pilares, para diminuir aí os efeitos do terremoto, ok? Então, como os efeitos podem ser minimizados? Vocês podem colocar assim, olha, utilizando técnicas construtivas adaptadas. Exemplo: colocação de molas. Espera aí, pessoal, deixa eu voltar aqui. Deixa eu apagar aqui. Ficou muito ruim essa escrita aqui. Nossa, Deus. Espera aí. Bom. Apaguei aqui. Deixa eu voltar de novo. Acabei apagando, foi tudo, né? Então, você pode colocar lá, colocar molas na base das construções. Então, você vai colocar, né? Utilizar, né, técnicas construtivas adaptadas, como exemplo, colocar mola na base das construções. Esse é um exemplo. B. Todas as sociedades têm condições de tomar medidas para reduzir os danos causados por abalos sísmicos? Justifique sua resposta. Bom, pessoal, não, né? Não é toda comunidade, não é todo país que tem condições de desenvolver essas técnicas mais avançadas. Por quê? Vamos colocar aqui, ó. Por falta de recursos. Recursos financeiros. Que é dinheiro, né, pessoal? Então, dependendo da técnica que for adotada, falta dinheiro para poder fazer. Então, nem todo mundo tem condições de tomar essas medidas. Agora, tem medidas que não vão depender muito do dinheiro. Tem outras medidas que eu não coloquei, não falei para vocês, por exemplo, a instalação de alarmes, de sensores, né, que quando a terra começar a tremer, aí dispara um alarme e aí dá tempo das pessoas saírem de dentro de casa, procurar um abrigo mais seguro, procurar um local em que não vai ter um prédio desmoronando na cabeça dele.
Então tem outras formas de fazer isso, não só de colocar a mola na base das construções, mas instalação de sensores, de alarmes sonoros para avisar as pessoas. Agora, uma medida que não depende às vezes de dinheiro é a pessoa fazer um treinamento. Que treinamento é esse? Vamos supor, ele está dentro de casa e programar com a família, fazer um treinamento. Ah, começou a tremer, ele já tem um local mais seguro para que ele possa ir e aí programar esse tempo, né? Fazer esse treinamento de saída rápida, de evacuação rápida da área. Então isso aí não depende muito do dinheiro, mas sim de um treinamento, de uma organização, para que a pessoa possa evitar aí um risco de morte, ok? Então, com isso nós terminamos aí a terceira semana sobre os fenômenos naturais causados pela movimentação das placas tectônicas. Beleza, pessoal? Até mais, até agora a quarta semana, né?